né? Porque o Mahabharata é uma epopeia, né, indiana que conta a história de Rama e Sita, que é uma história muito trágica, porque ela era uma rainha e ela vai viver na floresta e ele luta porque é como se é a luta do demônio, né? Coloca ela naquele lugar e de alguma maneira ele passa boa parte da vida lutando para tirar ela daquele lugar. Né? Até que Sita morre, mas ele sem saber, ela fica grávida e teve 2 filhos. Esses filhos são criados na floresta. Quando ele entra lá, ele não sabe que são os filhos, então ele tem uma luta. A sorte é que ele não mata, porque são os filhos dele. E ele descobre que Sita morreu. Quando ele consegue salvar. Ele descobre que a mulher que ele mais amava na vida morreu dentro da floresta. E aí Sadhguru fala uma coisa que eu acho bem profunda. Ele não teve raiva. O coração dele não viveu e não trouxe a tragédia para dentro dele. E ele diz assim, essa é uma história que não é uma história de abundância. Não é uma história de alguém venceu, não é uma história de vencedor. Mas ele conseguiu vencer a si mesmo, porque não deixou se abater pela dor da vida e não trouxe essa dor da vida dele para dentro do coração dele. Ele continuou sendo o Rama, aquele que abençoava no amor. E aí ele faz um paralelo com Jesus. Ele diz assim, não importa o que você acredite sobre ele, mas ele também não tem uma vida vitoriosa. Porque ninguém que é pregado na cruz pode dizer que teve uma vida vitoriosa. Porém, quando ele está na cruz, ele diz assim, qual é a frase que Jesus fala? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele não trouxe a tragédia dele para o coração. Ele mesmo assim conseguiu perdoar. Então, eu fico emocionada. Quando o Sadhguru fala isso, ele diz assim, não importa se você crê em Cristo ou não, ali há uma história. E a gente precisa ter essas histórias como um caminho para a gente seguir. Um caminho para a gente compreender que a nossa vida vai ser uma vida, às vezes, de tragédia. Como Rama. A nossa vida, às vezes, não vai ser uma vida fácil, vai ser vidas de embate. Nós vamos quebrar coisas, nós vamos receber falsas denúncias, nós vamos receber coisas que... Isso é a vida. Só que a gente precisa ter em nós alguém, um ser, uma luz como foi Rama e uma luz como foi Jesus, para dizer, eu tenho um lugar para seguir. Essas pessoas, esses seres, deixaram um legado.